Olá, boa noite. Voz de Padida. Também manda cumprimento para todo o irmãos guinense fora de Guiné. Principalmente aqueles que estão na Guiné em momento de aflição, de dor, de incerteza. Vamos falar vos como está com vos. Na vinda minha contribuição como guineense, como mãe. Porque o problema que não passa na Guiné no momento, tudo a nós no dia está envolvido. Para não dar contribuições. Pelo menos não cabemos purificar que Guiné para nós, mas não está salvar para os filhos. Porque o problema que está na Guiné no momento é com um problema normal. E com um problema normal. Então, bem começar a pedir tudo confissões religiosas de Guiné. Para boa junta, vou fazer uma oração, vou pedir a Deus, se não puder limpar o coração de homens, para não começar lá. Porque discurso de raiva, de ódio, que não ouvi ultimamente, e que é normal. A mim está considerando o problema de Guiné no momento um problema espiritual. Espiritual por quê? Porque ora acabou me se fazer o companheiro mal. O bai invoca espírito mal para vítima do companheiro. Se uma coisa que não tem estado na companhia ultimamente, cerimônias que não fazido, vacas que não comprado para largar na mar, que não nada, se camba mata companheiro, camates. Aquilo tudo se cabim consuma. E te riba para quem que vai buscar. E te riba para bom, e te manifesta na bom, porque só a boca se vê que aqui contrato que vai fazer lá. Então, o comportamento que está sendo mesmo. É que mandam começar para pedir oração para fazer para o coração do homem. Porque só assim, pelo menos, não pode ter nenhum discurso normal para não entender outro, porque uma candidatura entrarmos. Aquilo que o bocadinho de esquecer. Minha desafio na Bimbai para todo candidato à presidência da República. Esse que é desafio como fazer vídeo. Para cada candidato, com exceção a DSP, analisar a consciência, fazer uma retrospectiva do pensamento para o YouTube, se contribuir moral para candidatar como presidente da Guiné ou não. Porque só assim não te evita de culpar outro. Só assim, cada quem está conseguir posicionar se puder avança ou não. E demais. Se tem coisa que Deus põe na pecador, ora que uma faz coisa mal, a própria consciência está contando como esse que uma faz está mal. Mas está fácil, talvez porque tem benefício próprio. Se uma fácil para o benefício próprio, não está subindo tem consequência, assumir. Pura e simplesmente assumir que envolve gente inocentes, porque a boca tem que assumir. Mas nada, pura e simplesmente isso. Cada quem pode fazer análise de consciência pede se contra e vale a pena ou não. Caso contrário, apoia que merece. Você sabe como fulano e tal tem condições para ser o presidente da República. Minha indignação nesse momento é que jovens, porque o que não transmitir para nós jovens atualmente, não quer imaginar. Não quer imaginar que dimensão que essa coisa não tem na cabeça de meninos coitados, que não tem culpa de nada. E não toma partido que é se próprio que não defender. Tem informação errada, cada quem não toma partido de nada, perde a realidade do próprio país. Aquilo que não tem que jubi, como que não pode salvar meninos? Botou a contradição, cobra mal na rede social. Mas que mal indecente que está subindo aqui educação do Padida de Guiné-Bai. Padida de Guiné, se o filho passa na porta de alguém, e hoje a tio Talibé Sinta, e que fala mantenha, hoje a tia Nasce, hoje a tio John, alguém está saindo e fala, esse filho de quem que não passa na cabeça de quem que não fala mantenha. Porque esse que não valores. É que manda nós Padida de que tempo te queria o filho direito, botar soltar, e que como que gosta dele.
Mota por parar por hora que sai bado, percebe que não faz na rua. Porque hora que faz coisa direito na rua, primeiro mal que alguém na mandali não vai passar a mim. Mas gosto não tudo coisas que o cata acredita. Que o cata acredita nos filhos. É que tem noção de que não fazer. Portanto, tempo da no lanta no pui pena chão. Para não dizer como que não pode ajudar meninos. Como que não pode ter ódio na sua cabeça contra o companheiro. Não diz que se como meninos que não é bem cedo presidente e vice-presidente de que terra. Se não diz eles nem contradição, como é que não pode bindar para continuar que barco? Se é meninos que de fim de Guiné, tanto luto para nada. Porque Guiné nem fica para outros. Aliás, o que é que não tem na Guiné próprio? Fogo que não tem na Guiné, que está só dentro de casa. Fogo que não tem na Guiné, e branche de telhado. Porque Guiné binja para binja no pagar. Se não conseguir recuperar aqui terreno baldio que fica, outro Guiné bem invadir, lá que fim de Guiné. Porque não fica nem para nós, nem para nossos filhos. Aquilo que não foi uma luta em vão. Portanto, esse momento para tudo para ir adiante. Por não dizer que não pode ajudar, que não pode papiar, para ocultar nada. Porque o gosto não tem que abrir no coração para não salvar os filhos. Só quem que tem filho que quer saber, que compadre está sentindo, ora como um terra do filho. Tudo que não é bem fácil, o filho mal e não matou nem com sapanha do filho. Essa é a altura certa do Nolanta. Porque o que está na Guiné já não capudi. Não capudi esse demais. Portanto, fazer primeiro vídeo para dar alerta para me pedir. Para cada quem analisa a consciência. Não bem fazer outro vídeo antes da eleição de 24. Não fazer 3 vídeos para um alerta pecadores que não devem fazer na Guiné. Para não pôr um ponto final na história tudo. Um ponto final. E demais. É ninguém que está aguentando. Quem te chora já na Guiné cansa. Quem te chora cansa. Terra morto não cansa. Até a osso. Não é capaz de dar um passo. Quem que vai carregar? Se você disse na Guiné. E na Ribeira vai tornar de que vai tomar. Porque não quer saber. Não quer saber. Chega, não pede tudo que te para partilhar vídeo para te correr de padida. Porque esse tempo da não lanta não firma para os filhos. Pete gorreia de padidas na Guiné. Pete uma posição. Pelo menos para não saber. Na cá lado que eu pude firmar. Porque hora que campo quente, a nós que mata chora. A nós que mata sofre. Porque só quem que tem filho que quer saber que é que perde filho. Portanto, eu te pedir mais uma vez. Vou partilhar vídeo. Pete a orelha de padidas. Não faço outro vídeo. Para não continuar a história até fim. Até dia 24 de novembro nós está tudo esclarecido. Porque penso que não está na Guiné-Parel. Penso que não luta para não terra. Muito obrigado. Até mais logo.